Seja bem-vinda, seja bem-vindo, você está no canal Onda Latina, eu sou Franklin Valverde, esse aqui é o Espaço da Latinidade. O vídeo que nós vamos apresentar agora vai falar sobre Enrique Martín Morales, um porto-riquenho, também conhecido, ou aliás, mais conhecido mundialmente como Ricky Martin. Ricky Martin nasceu em 71 em San Juan, capital de Porto Rico. Porto Rico, aliás, que nós já apresentamos aqui alguns porto-riquenhos, como, por exemplo, o Bad Bunny, jovem aí que está estourando com sucessos. O Bad Bunny pega muito mais pelo reggaeton, temos aqui no canal, busquem aí que vocês vão ver o vídeo que nós fizemos sobre o Bad Bunny. E no caso do Ricky Martin, é mais o pop latino, aliás, ele é um dos reis do pop latino. O Ricky Martin, para você ter uma ideia, ele iniciou num boy band, que era como era conhecido o grupo Menudo, que era um grupo só de meninos, que os meninos participavam desse grupo. Depois de uma certa idade, eles saíam do grupo e entrava um outro garoto no lugar. Então tinha um rodízio de cantores no grupo Menudo. E eles fizeram um sucesso tremendo aqui no Brasil, fim dos anos 70, início dos anos 80, bombaram, todas as emissoras de rádio tocavam o Menudo, e o principal sucesso deles chamava-se Não Se Reprima, né? Que era canta, dança sem parar, sobe, desce como quiser, sonha, vive como eu, pula, conta, não se reprima, enfim. A garotada, tanto meninos como meninas, cantavam adoidado essa música no fim dos anos 70, início dos anos 80, fizeram um sucesso tremendo. E, claro, o Ricky Martin fez parte do Menudo, depois ele saiu do grupo e resolveu fazer a carreira solo. Carreira solo, esse aqui é o primeiro disco que ele lançou, tá? Um disco que foi lançado pela Sony Music, aqui o disco, e nessa época eu entrevistei o Ricky Martin. Aliás, eu entrevistei o Ricky Martin 3 vezes. Nesse, quando ele lançou esse primeiro disco, né, que ele tinha acabado de sair do Menudo, logo uns anos depois, quando eu estava na Shopping Music, fiz uma bela entrevista com ele, e anos depois também participei de uma coletiva. Foram 3 entrevistas com o Ricky Martin. O que é curioso, né, digamos assim, uma curiosidade para registrar, é que quando ele lançou esse disco aqui, eu não consegui aproveitar nada da entrevista dele. Ele era um garoto, estava acabando de sair do Menudo, não tinha muita experiência de responder perguntas que a imprensa fazia. Era uma entrevista que fiz eu e uma outra colega de um outro veículo. Terminada a entrevista, ele falou: tá difícil, a gente não vai conseguir aproveitar nada. Ela falou assim: eu não vou aproveitar nada, não quero nunca mais ouvir esse cara. Eu falei: bom, não sei, está iniciando também, é um garoto, acho que ele precisa ser, digamos, educado, né? Ou seja, ser treinado como conversar com a imprensa, né? Ele não sabe, ele foi jogado aos leões aí. Enfim, não consegui aproveitar nada. Anos depois, quando eu entrevistei, era outra coisa. O Ricky Martin, com conteúdo, já tinha feito vários sucessos, né? E vamos registrar aqui alguns sucessos que são importantes do Ricky Martin. Por exemplo, na Copa do Mundo de 98, que foi na França, né, ele foi o responsável pela música que deu encerramento à Copa, né, que é a Copa de la Vida, né, a Copa da Vida, que ele cantou, e nesse digamos, show de encerramento da Copa do Mundo, ele conseguiu 1 bilhão de telespectadores em mais de 187 países. A participação dele nesse evento jogou ele para o holofote do mundo inteiro. E a partir daí ele acabou construindo a sua carreira e é considerado hoje como um dos reis do pop. Além desse sucesso do Ricky Martin, ele também lançou aqui em 85 a música Maria, né? Um passito para adelante, Maria, um passito para trás. Essa música, Maria, também fez um sucesso tremendo. Começava 1, 2, 3. E essa música fez tanto sucesso que, inclusive, ela foi depois incorporada como a música de abertura
de uma novela da Rede Globo chamada Salsa e Merengue, que a abertura era a Maria, música de 95. O sucesso do Ricky Martin é constante, né? E veio uma série de outras músicas. Eu fiz a entrevista em 98, tá, para a revista Shopping Music, com o Ricky Martin. E quero destacar aqui alguns trechos que eu acho que são importantes dessa entrevista que eu fiz com o Ricky Martin. Essa segunda foi uma entrevista exclusiva, né? Nós ficamos conversando lá praticamente 1 hora, né? E aí eu acabei conseguindo me aprofundar de uma série de assuntos, e ele, claro, já está muito mais amadurecido, ele conseguia responder, né? Aliás, hoje ele domina, qualquer entrevista que você assistir com o Ricky Martin, ele engole o entrevistador, né, cara? Conseguiu uma evolução tremenda. Muito diferente desta fase aqui, que ele era um garoto ex-menudo e ainda estava meio perdido. E eu perguntei a questão do Menudo, né? Eu perguntei para ele, você fez parte do grupo Menudo, o que isso trouxe de positivo ou negativo para a sua carreira? Ele me respondeu o seguinte: o lado positivo é evidente, o cenário musical, as viagens, a troca de ideias com diferentes pessoas de diferentes mentalidades e a disciplina rígida, que mantenho até hoje. Claro, eram garotos, o empresário lá, né, que era o nome dele, como é que é? Edgardo Dias, levava o pessoal na rédea, né? Então, quer dizer, essa disciplina aí, ele levou para a sua carreira depois, né? O negativo, de certa forma, o Menudo que me tirou parte do tempo da escola e da minha própria infância. Apesar disso, mesmo viajando, vivendo num quarto de hotel, eu fui um menino. Brincava pouco, é certo, mas tive uma boa infância, apesar da falta de liberdade, né? Ou seja, o Menudo, a forma como era estruturado esse grupo e o sucesso que fazia em toda a América Latina, obrigava que os componentes viajassem muito. Então, como ele diz, viveu em quarto de hotel. Hoje está em São Paulo, amanhã vai para o Rio, né? Daqui a 2 dias está em Buenos Aires, depois para Santiago do Chile e por aí vai, rodando toda a América Latina, fazendo o show com o Menudo. Menudo foi um fenômeno musical assim fantástico. E também perguntei algumas curiosidades, né, para o Ricky Martin, a respeito de uma música que ele tinha gravado chamada Gracias por pensar em mim, né? Que também deu nome ao disco, e dentro desse disco ele fez uma versão de Via Láctea, que é nada mais nada menos do que a música do Renato Russo, né? E ele, sobre essa música, ele disse: tive a oportunidade de ouvir os discos de Renato e da Legião Urbana e fiquei impressionado com a beleza das canções. Via Láctea me tocou profundamente por sua força, daí o fato de ter resolvido gravá-la. Então, se você for procurar Via Láctea, você pode ouvir as duas versões, aquela que foi gravada pelo Renato Russo e o Legião Urbana, e a versão em espanhol do Via Láctea feita pelo Ricky Martin. E dentro das outras perguntas que eu fiz para o Ricky Martin, tem uma que eu quero destacar aqui, que eu perguntei sobre a música latina, né, se a música latina tinha conquistado definitivamente o seu lugar. E a resposta dele foi muito boa. As sementes que foram plantadas nas décadas passadas, principalmente por José Feliciano, que é conterrâneo dele, porto-riquenho, Santana, que é o mexicano que desenvolveu sua carreira nos Estados Unidos, e Julio Iglesias, o espanhol, conhecido mundialmente, são bastante sólidas, mas existem muitos estereótipos fora da América Latina, tanto nos Estados Unidos como na Europa e na Ásia. Alguns veem esse som como algo étnico, não tendo entendido a sua totalidade. Sempre procuro apresentar a seriedade que têm os compositores latino-americanos e seus ritmos. Durante muito tempo, houve 2 grupos, aqueles que diziam: na América Latina sou feliz, não tenho que sair daqui, tenho dinheiro no bolso e estou tranquilo. Por outro lado, haviam os frustrados, aqueles que estavam cheios de traumas e que achavam que não seriam aceitos. Mas eu sempre acreditei que poderíamos ir muito além de nossas fronteiras.
Felizmente, é o que aconteceu. Claro, ele acreditou no talento dele, nas músicas dele, na música latina, e dominou, hoje é um dos grandes reis do pop latino. E para finalizar, eu quero registrar aqui que o Ricky Martin tem uma fundação. Ele montou uma fundação, Fundação Ricky Martin, que ela trabalha principalmente com crianças, e crianças que estão em áreas críticas e que têm problemas com educação, com saúde, com justiça social. E, digamos assim, o principal mote da sua fundação é trabalhar contra a exploração infantil como resultado do tráfico de seres humanos. Né? Tem muitas crianças que são raptadas, são tráfico de pessoas, né? E a fundação dele trabalha para combater essa que é uma das grandes, digamos, pragas que existem no mundo, você querer traficar pessoas como se fossem objetos. Isso é inadmissível. Bom, temos aí um panorama, né, do Ricky Martin, né, um grande cantor. Convido vocês nos tocadores buscarem uma série de músicas do Ricky Martin, conhecer mais, se aprofundar, quem não conhece. Tá? E se gostou do que nós fizemos aqui, convido você a curtir. Se você curtiu, não está inscrito, também faço convite para você se inscrever. É fundamental a sua inscrição para a existência do nosso canal. E siga a fiesta!